Olá, meus irmãos, irmãs e amigos aqui deste canal. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, né? Que essa mensagem dessa semana seja edificadora, que seja uma mensagem que vá de encontro ao seu coração e que o Senhor Jesus Cristo possa falar no seu coração, que o Espírito Santo possa tocar, que Deus possa fazer essa mensagem frutificar na vida de vocês, na minha vida, na vida de todos nós. Meus irmãos, peça, acredite e receba. Isto é algo que muito popular hoje no mundo cotidiano, né? No mundo secular. Tem muitos livros, né? Como O Segredo, Lei da Atração, tudo que relacionado a essa questão, né? Peça, acredite e receba. O mundo secular tem muito disso. Os maiores livros, né? Os livros mais vendidos, best-seller hoje aí, são autoajuda, né? Como conseguir riqueza, como conseguir sucesso, como conseguir felicidade. Existe milhares aí, uma infinidade de livros aí que você pode estar buscando nesse mercado secular. Eu mesmo, pessoal, durante esses 27 anos que fiquei ausente dos caminhos do Senhor, onde não busquei mais a comunhão com o Senhor, leitura da palavra de Deus, oração, fazer esse tipo de trabalho que estou fazendo aqui agora, eu também acabei me deparando e lendo muito desses livros aí, tá? Porém, eu gostaria de fazer agora uma reflexão com os irmãos aí, com vocês aí, sobre essa questão do peça, acredite e receba. Se isso funciona, se isso é verdadeiro, se a lei da atração funciona, se o segredo, né, o segredo na verdade nada mais era do que a lei da atração, né? Você atrai tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você dá atenção, você atrai para ti. Isso eu pude comprovar na prática, não só com o meu depoimento pessoal, como também a gente percebe isso com o depoimento pessoal de inúmeras pessoas que tem por aí, né? Então eu diria para vocês o seguinte, meus irmãos. Aqui, ó, eu tenho a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Essa aqui tem milhares de anos, né? Não é um best-seller novo. É o livro mais vendido do mundo. Porém, ele tem a mensagem milenar já, né? Uma mensagem mais profunda, uma mensagem mais verdadeira, mas que no final das contas vai dizer isso que esses livros estão falando. Peça, acredite e receba. Antes de começar, eu gostaria de dizer que realmente, pessoal, devido ao tipo de pessoa que Deus nos fez, né? Pessoas criativas, com inteligência, com força interior, né? A força interior não é algo que não existe, ela existe sim. Força interior, autocontrole, autoconhecimento, isso aí tudo não está dizendo contra a palavra de Deus, tá? Isso são coisas do ser humano, são coisas da criatura, né, que somos nós. Então, eu diria para vocês que essas questões do segredo, lei da atração, funciona independente se a pessoa acredita em Deus ou não. Se a pessoa é um crente em Jesus Cristo ou não, seja quem for. O livro até fala, né? O livro não fala o segredo, que você deve acreditar em Jesus Cristo, em Deus, em Buda, em Maomé, seja lá o que for. Eles falam o seguinte: creia na sua mente e no poder que existe no universo, certo? Então, diversos livros que eu li ao longo desse período de 27 anos, A Ciência para Ficar Rico, A Ciência de Ficar Rico, do James Wallace, O Pai Rico, Pai Pobre, Mente Milionária, do Tim Harvey Eker e outros tantos livros aí, que falam sobre riqueza, autoconquista, né? O próprio Robert Kiyosaki tem vários livros, né, relacionados a essa questão, que você pode, né, independência financeira, Pai Rico, Pai Pobre e uma série de outros livros aí, que você consegue muitas coisas, mas eles em nenhum momento falam que você consegue isso através de Deus, através de Jesus Cristo, simplesmente em crenças interiores. E a questão é, isso funciona ou não funciona? Claro que funciona, né? Claro que funciona, senão esses livros não teriam tanto sucesso. Ah, mas a pessoa ímpia, a pessoa que não crê em Deus, ela vai conseguir se dar bem então? Não, ela vai conseguir as coisas que ela está buscando, as coisas que ela está pedindo. Se ela quer riqueza material, ela vai conseguir. Se ela quer sucesso, ela vai conseguir. Se ela quer uma felicidade que o mundo oferece, ela vai conseguir também. Agora, o que essas pessoas não irão conseguir? O que esses livros não citaram o nome de Jesus, não citaram o nome de Deus, né? O Criador de todas as coisas.
o que esses livros e essas pessoas não irão conseguir, pessoal? Eles não conseguirão a paz de Cristo. Eles não conseguirão a verdadeira alegria como ser humano, a verdadeira satisfação na vida. Eles não terão tranquilidade. Quando eles fecharem a porta dos seus quartos, após uma festa, uma balada, o que eles terão após isso? Um vazio interior, muitos deles. Muito sofrimento. Muitos vão maquiar isso tudo em cima de bebidas, né? Vão beber bastante para passar logo o final de semana, começar na segunda-feira na rotina de trabalho. O que tem esse livro? Esses livros com a nossa palavra de Deus e com Jesus Cristo. Essa é a reflexão dessa semana, meus irmãos. Como eu falei para vocês, funciona, mas ele não traz a verdadeira paz, a verdadeira alegria que só Jesus Cristo pode nos proporcionar, tá? Então é essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Não é a mensagem que o mundo oferece. É como Jesus disse, né? Eu vos deixo a minha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. Que é a paz verdadeira, né, meus irmãos? É aquela paz que quando você anda sozinho, você parece que está deslizando, flutuando, né? É aquela alegria na vida, independente das circunstâncias, independente do que você está passando. É disso que nós vamos conversar aqui agora, tá? Mas eu gostaria de deixar claro que aquelas coisas funcionam do jeito que o mundo oferece, tá? As pessoas querem riqueza, vão conseguir. As pessoas querem sucesso, vão conseguir. Querem trabalho, vão conseguir trabalho. Querem o que quiser, certo? Só que as coisas de Deus, as pessoas que são filhos de Deus, que creem no nome de Jesus Cristo, elas são diferentes, tá? Porque além de elas conseguirem aquilo que elas querem, elas vão conseguir aquilo de acordo também, mais importante, com a vontade de Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. Nós não conseguimos enxergar além da curva. Nós não conseguimos enxergar além da montanha. Porém, Deus consegue enxergar a nossa vida lá no futuro, certo? E Ele enxerga, Ele tem visão do nosso passado, tem visão do nosso presente. Deus é isso, pessoal. Deus pode todas as coisas, tá certo? Então você, meu irmão, que está passando por uma dificuldade, está no fundo do poço, está lá no areia movediça, cada vez que você faz força, em vez de subir, você desce. O que eu recomendo para você nessa questão do peça, acredite e receba? Primeiro, vá até seu quarto, feche a porta, tranque, preferencialmente quando não tiver ninguém em casa, ou então se isole no meio do mato, pegue uma trilha e vá num lugar onde você tem certeza que não tem ninguém, só a natureza, os pássaros e Deus, a presença de Deus. Busque essa presença, atraia para você essa presença, meus irmãos. Você, meu amigo, minha amiga, faça isso. Peça ajuda, peça socorro primeiro. Peça a presença desse Deus poderoso, desse Deus misericordioso, para Ele te ajudar, para Ele segurar na tua mão. Estenda a mão para Ele, que Ele vai te estender a mão. Se você for verdadeiro, for sincero naquilo que você está pedindo, Ele vai te estender a mão, porque Deus é amor. Jesus Cristo é rico em misericórdia, é o nosso melhor amigo que podemos ter, porque morreu por nós na cruz para nos salvarmos, para nos dar a maior preciosidade de todas as coisas, que é a nossa salvação eterna junto de Deus. Certo? Então, se você está nessa dificuldade, seja o que for que você esteja passando, se agarre nas mãos de Jesus. E depois, claro, vamos para a questão. Peça, acredite e receba. Vamos começar aqui citando a palavra de Deus. Na sequência, pessoal, eu vou fazer um depoimento sobre a minha vida, um depoimento só, para ilustrar tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Vamos começar aqui na palavra de Deus, em Mateus, pessoal. Mateus capítulo 21, versículos 20 a 22. Capítulo 21, versículos 20 a 22, nós temos uma passagem onde Jesus secou lá, né, uma figueira que não dava frutos. E ela, imediatamente, Jesus deu uma palavra e aquela figueira se secou. E os discípulos ficaram maravilhados, né? E perguntaram como que ele conseguiu fazer aquilo. Isso está no versículo, por exemplo, 20 e 21, né? E Jesus falou, se vocês tiverem fé, né? E não duvidardes, não só fareis isso, como também, se disserdes a este monte, ergue-te e precipita-te para o mar, assim será feito. Ou seja, qualquer coisa que você pedir, se você realmente tiver fé, se você não duvidar, Jesus diz que irá acontecer. Palavras do Senhor. E depois, o principal versículo que tem a ver com o título dessa mensagem está aqui no versículo 22 do capítulo 21 de Mateus. E tudo o que pedirdes em oração, crendo,
o receberás. E tudo o que pedirdes, peça. Crendo, acredite, o receberás. Receba. Palavras do livro do segredo, palavra de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Tá certo? Palavra do Criador, do Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Senhor da Glória, que voltará com o seu olho brilhando como um fogo forte, como um sol, né? Com poder, com grande poder e glória, que está lá sentado no trono, esperando o momento de resolver todas as questões desse mundo. Esse Senhor é que prometeu isso, que você pedir, crer, receberás. Agora, meus irmãos, todas essas três palavrinhas, né, pedir, acreditar e receber, tem processos no meio. Não adianta você pedir e ficar numa rede esperando que caia do céu. Ah, eu creio. Você nem está crendo tanto, né? Porque se você estivesse crendo tanto, você já estaria buscando aquela realidade. Você já estaria buscando meios daquilo se realizar. E Jesus Cristo, Deus, vai atuar em cima de ação. Ele não atua em cima de não ação. A pessoa está, por exemplo, eu não tenho nenhuma atitude. Jesus Cristo, Deus não vai atuar. Então é necessário que você peça. Primeira questão, peça. Segunda questão, acredite mesmo. Peça, seja objetivo naquilo que você quer e acredite que vai receber. Faça de conta que já recebeu. Lembre-se que a fé é aquilo que possibilita nascer coisas que não existem, trazer à existência as coisas que não existem. Então, muitas das coisas que você quer ainda não existem, mas traga para a presença, né? Traga para a realidade, mas busque, tá? Faça esforços, corra atrás, faça o que for necessário. Pague também, tá? Não só espere que venha do céu. Busque. Deus gosta de pessoas de atitude, tá? Então, peça, acredite e receba. Nesse meio tempo aí, pessoal, tenha a atitude de vocês. Não adianta pedir e ficar com o braço cruzado, como se aquilo viesse, a realização desse desejo viesse, sei lá, de um quê, por exemplo? A lâmpada do Aladim? O gênio do Aladim? Não é assim que funciona. Nós somos seres humanos, somos uma vida, né? Tem muita coisa envolvida em cima dos nossos pedidos, meu irmão. Tem muitas coisas envolvidas em cima das nossas necessidades, tá? Então, Jesus Cristo prometeu aqui em Mateus 21, capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. E assim é, e assim eu tenho certeza, meus irmãos, aconteceu com a minha vida, aconteceu com a vida de milhares de pessoas, e eu tenho certeza que irá acontecer com a sua vida também, tá? Outros versículos para nós trabalharmos aqui na mensagem da palavra de Deus, tá? Mateus ainda, capítulo 7, versículo 8. Porque aquele que pede, recebe palavras do Senhor. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, tem que ter atitude. Você chega na frente de uma porta que está fechada, se você não bater, não chamar, não fazer qualquer coisa, a pessoa que está lá dentro não vai saber que você está na porta. Não vai abrir a porta. Certo? Você tem que abrir, tem que bater. Mesmo que a pessoa não abra, você tem que bater. Certo? É a sua ação. Você tem que buscar aquilo que eu falei anteriormente, né? Não adianta você pedir ali e ficar esperando. Busque, faça, acredite nisso aí, tá? No meu depoimento ali, no meu testemunho que eu vou falar na sequência, tem muito a ver com isso, tá? Então, aquele que pede, recebe. Continuando aqui agora, em 1 João, tá, pessoal? 1 João, capítulo 5, os versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aqui tem um detalhe, tá, pessoal? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, tem a vontade de Deus aqui nesse meio também, tá? Você como filho de Deus, como crente em Jesus Cristo, salvo pela graça, você tem ainda que sujeitar à vontade de Deus. Talvez o mundo, Deus está no controle de todas as coisas, de todas as pessoas, tanto as pessoas ímpias quanto as pessoas salvas. Porém, se você é um filho de Deus, realmente ele vai atentar para isso. Por quê? Porque ele sabe o seu futuro, ele sabe o que é bom para ti. Nós, muitas vezes não sabemos o que é bom. E depois ele continua, tá, pessoal? Continua. No versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo, o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Certo? Aqui só confirmando aquilo que a gente já está falando, né, pessoal? Só confirmando aquilo que a gente já está
falando. Aqui em João, aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 13 e 14, diz o seguinte: e tudo que pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se pedires alguma coisa em nome de Jesus Cristo, assim Ele o fará. Se você pedir uma cura em nome de Jesus Cristo, assim Ele o fará. Se você pedir para resolver o problema do seu casamento, assim Ele o fará. Se você pedir qualquer coisa que você peça, crendo, tendo confiança em Jesus, estendendo a sua mão para Ele em socorro, clamando pela sua misericórdia, Ele não deixará um coração contrito, né? Ele não deixa de atender um coração contrito. Essas são as palavras de Deus. E eu estou tirando aqui alguns versículos da Bíblia, meus irmãos, porque desde Gênesis até Apocalipse, nós temos aí inúmeras mensagens que falam do poder da oração, do poder da interferência de Deus em nossas vidas. Deus cura mortos, Ele traz à vida as pessoas que já morreram. Deus é o Deus do impossível, Ele pode todas as coisas. Nós precisamos crer. Lembre-se, nós estamos falando aqui da palavra de Deus, estamos falando aqui de como você pedir, acreditar e receber, mas pelos caminhos do Senhor e não pelos caminhos seculares, que não vão te trazer a verdadeira paz, a verdadeira alegria, né? Que é aquilo que nós também buscamos, queremos algo completo. E o principal, uma vida eterna com o Senhor, né? Mas aqui, pessoal, sobre essa questão, peça, acredite e receba coisas que esses livros não falam, não citam, e milhares de pessoas não conseguem muito do que pedem. Tem muitas que conseguem, milhares conseguem, mas tem muito mais ainda que não conseguem, digamos que a maioria não consiga, até porque às vezes não acredita naquilo que está pedindo, até porque não busca aquilo que está pedindo, não se esforça para aquilo se realizar, acha que vai cair como o gênio do Aladim lá, né? Uma lâmpada do bate palma e a coisa acontece. Acaba não acontecendo. Mas o Tiago, aqui na palavra de Deus, Tiago, capítulo 4, versículo 3, ele tem uma mensagem para nós aí que somos crentes em Jesus, que é importante que a gente preste atenção. Pedis e não recebeis. Por quê? Que eu peço e eu não recebo. Porque pedis mal. Porque pedis mal. Para gastardes, né? Para o gastardes em vossos deleites. Você está pedindo para você mesmo. Você está preocupado consigo mesmo. Não está preocupado com o próximo. É interessante, muito do que eu já li em alguns livros seculares aí, dizia que a gente, para se dar bem na vida, para ser bem sucedido, temos que ajudar o maior número de pessoas possível. Quanto mais pessoas você puder ajudar, mais você vai ser bem sucedido. Livros seculares. Imagine se você está pedindo algo que só beneficia a si mesmo. Você não vai nem receber. Tanto faz se você é do secular ou se você vem pela palavra de Deus, se você vem pela crença em Jesus, em Deus, o Criador de todas as coisas. Você está vendo, meu irmão? Então, cuida com o que você está pedindo, tá? E outra coisa, o mundo secular muitas vezes consegue as coisas, mas não consegue a paz, não consegue a alegria, não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir na paz, em paz. Por quê? Porque consegue as coisas a qualquer custo, passando por cima dos outros, explorando o trabalhador, explorando o comércio, explorando a concorrência, com desonestidade, com malandragem, com corrupção. Consegue o sucesso, consegue o bem material, mas não consegue o mais importante, que é a paz de espírito, que é ter a família unida, o amor na família, tudo que faz parte de algo pleno. Que na vida nós temos que ter plenitude nas coisas. Temos que ter saúde física, mental e espiritual. Temos que ter paz, temos que ter alegria de verdade. E isso só é possível se você está caminhando com Deus, com Jesus Cristo, com o Criador de todas as coisas. Sem isso, sem esse grande Criador, sem essa grande força, eu não diria nem força, meus irmãos, porque força é que quem fala o mundo secular, né? A energia do universo, o universo te devolve. Isso aí não condiz com quem crê em Jesus Cristo, né? Nós estamos aí com o reino da eternidade, com o reino de tudo. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Certo, meus irmãos? Então, eu diria para você, se você está passando por dificuldade, se apegue a Jesus. Como eu falei anteriormente, vá a um local onde não tem ninguém para te perturbar e clame pela misericórdia de Jesus Cristo.
clame a Deus que te ajude, que te abençoe, que te tire das tuas dificuldades. E Ele assim o fará. Basta que você peça com humildade, com verdade, crendo que Ele pode todas as coisas. E assim Ele o fará, meus irmãos. Sua vida será transformada, seus caminhos terão nova direção, os seus pensamentos pararão de ficar pensando em coisas desse mundo baboseira, que não te trazem nada de benefício, e focarão naquilo que te leva para a plenitude, para o caminho do Senhor e para a tua felicidade. Tá certo, meus irmãos? Bom, muito bem, depois de falar aqui da mensagem da Palavra de Deus, meditarmos sobre isso, eu vou dar agora o meu testemunho pessoal, meus irmãos. Eu, desde criança, sempre tive vontade de ter um sítio. Ter um lugar sossegado, perto da mata, para caminhar no mato, ter um pastinho ali, uma vaquinha de leite. Até queria uma holandesa, e Deus me deu uma vaca holandesa. Queria um pasto, eu tenho um pasto. Queria uma lagoa, nem queria tanto, eu até achava que lagoa era demais para mim, mas eu tenho até 2 lagoas no nosso sítio aqui. Eu consegui, pessoal, pela misericórdia, pela graça e por acreditar num Deus Todo-Poderoso, por acreditar que tudo é possível quando nós cremos e temos dedicação, buscamos também, né? Fazemos a nossa parte. Então, desde criança eu tinha essa vontade, até porque eu convivia muito com meu pai no mato, né? Meu pai ia tirar xaxim do mato para fazer aqueles vasos, na época que isso era permitido ainda. E eu chorava muito a noite toda para querer no outro dia cedo ir com ele trabalhar, ao invés de ir para a escola. Meu pai não queria que eu faltasse na escola, queria que eu fosse para a escola e não fosse para o mato. Mas às vezes ele se sentia tão comovido com o meu choro à noite que no outro dia, de madrugada, ele me chamava na cama para minha felicidade. E lá eu ia para o mato. Então eu gostei muito, sempre gostei muito de mato, né? E é um sonho que eu tinha, morava na cidade, trabalhava, estudava, mas sempre que eu podia, finais de semana, eu estava indo para o sítio. Mesmo depois de casado, depois de ter os filhos, carregava todos eles para o mato, andava na estrada. Simplesmente andando, olhando. Se tivesse um amigo que tivesse um sítio, meu, era uma maravilha, né? Para minha felicidade eu não tinha tanto disso, mas eu não tinha problema nenhum em preparar um final de semana, um isopor, um churrasquinho e fazer na beira da estrada, lá no interior, lá no meio do mato, né? Pegar um lugarzinho mais sossegado e ficar lá. Ir em cachoeiras e ficar ali do lado da aguinha, bebendo uma água do mato e tal, né? Era um sonho que eu tinha. E aí esse sonho foi crescendo, foi alimentando, foi indo, e fica andando nos matos, e fica olhando os sítios, e fica olhando, e nada, né, pessoal? Na verdade, é aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que ser objetivo naquilo que a gente quer. Eu tinha essa vontade, era um sonho, mas o que eu estava fazendo para isso se realizar? Né? Então o que acontece? O meu trabalho começou a ficar estressante, as coisas começaram a dar problemas, né? Eu andei num estado de nervos muito grande, um problema muito grande emocional, que até agravou a minha saúde, em termos de dar falta de ar, parece que o cara está morrendo, pressão alta, um monte de coisa. Ia para o médico, ele fazia todos os exames e não achava nada. Mas alguma coisa estava errada. E a gente não sabe que é problema emocional, estresse e por aí vai, né? Eu lembro que numa das minhas andadas no interior, sozinho, eu parei a minha moto do lado da estrada e vi um rapaz lá no meio cortando o trato para a vaca dele. No meio do mato lá, sozinho, assim, um lugar assim, sem ninguém por perto. A cidade, eu estava vindo da cidade, daquele tumulto, aquela bagunça de gente ligando, te cobrando. Faz, eu quero para hoje, está atrasado, entrega, um desliga, o outro está ligando, aquele estresse que te suga, né? De repente eu olho aquele cara lá e falo assim, pô, meu Deus, eu queria isso para mim. Eu queria estar lá no lugar daquele cara, cortando um capinzinho ali no meio do mato, que não queria essa bagunça, né? Então ali começou o meu pedido a Deus. Eu comecei a ser mais objetivo. E aí eu continuei, né? Isso, claro, eu estou resumindo a história, mas eu ficava procurando sítio para comprar, sem dinheiro nenhum. Eu ficava perdendo o tempo dos caras lá, me mostrando o sítio, negociando o pagamento, quanto que é e tal, né? E por muitos anos eu fiquei fazendo isso, pessoal. Sem ter um tostão, devendo no banco e procurando sítio para comprar. E assim foi seguindo a minha vida, né? E aí eu lembro que um determinado dia, eu peguei a minha moto e comecei. E isso depois de muitas andadas. Eu fui para Itajaí, saía de Balneário Camboriú, né? Sentido a Brusque, que tem uma rodovia Antônio Reil, né? Antônio Reil, acho que é isso aí. Que liga Itajaí a Brusque. E aí eu saí à direita ali, tem uns bairros ali que vai até a BR-470, que pegam as regiões ali
de Itajaí para Navegantes e tal. Eu sei que foi nesse dia, pessoal, um dia desse aí. Antes de acontecer isso, eu já tinha conseguido um terreninho, uma pirambeirazinha ali, com cerca de 700 metros quadrados, pouco menos de 700 metros quadrados de pirambeira, para mim conviver. Eu já tinha isso há uns 5 anos, tá? Mas não era o sítio que eu queria ainda. Então, nesse dia eu peguei a minha moto, um dia só, de tantos dias que foi feito, eu peguei a minha moto e fui nessa direção que eu falei para vocês, né? Aquela rodovia que liga Itajaí a Brusque, eu saí à direita e fui contornando e observando os sítios. Os sítios, as chácaras, o sítio, aquela área rural. E vendo, era uma sexta-feira à tarde, o pessoal provavelmente estava indo do serviço para casa, aquelas porteiras se abrindo, o pessoal colocando o carro para dentro, eu senti aquilo, eu comecei a sentir um desejo forte dentro de mim. Por que eu não estou assim também? Por que agora eu não estou indo para um sítio e abrir a porteira e entrar para dentro e ali ser a minha casa? Por que agora eu tenho que voltar para a cidade? Para aquele tumulto, para aquela bagunça, aquele barulho, né? Aquele estresse. E aí eu lembro que eu comecei a andar, a seguir, e num dado momento eu parei a moto. E presta atenção, meus irmãos, nesse momento aqui. Eu parei a moto num lugar onde não tinha ninguém perto. Uma curva, onde não tinha casa perto, não tinha nada. Não tinha barulho de nada. Eu desliguei a moto, olhei ao redor e olhei para cima, para o céu. E eu comecei a sentir uma energia dentro de mim, que era eu mesmo que estava produzindo essa energia. E eu me elevei meus pensamentos a Deus. Mas eu elevei meus pensamentos a Deus de uma forma que eu nunca tinha feito para esse pedido especial. Eu pedi a Deus, Senhor, eu quero um sítio, eu quero ser como essas pessoas que estão aí. Eu quero entrar na minha casa, no meu sítio, no meu lugar. Eu quero ter o meu cantinho. Eu quero viver aqui. Senhor, me ajuda. Mas, pessoal, eu clamei com força, com energia que eu jamais tinha feito antes. Uma energia forte. É como aqueles desenhos japoneses, que o cara dá aquele kamehameha, joga fogo assim, né? O cara faz aquela energia e joga fogo assim. Foi algo parecido com aquilo ali. Foi uma energia muito forte que eu elevei a Deus. Eu clamei ao Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu não tinha condições, pessoal. Eu não tinha muita coisa, não. Nessa época aí, faz 11 anos atrás que isso aconteceu, pouco mais de 11 anos já, tá? Eu tinha cerca, vamos supor, de 10 mil reais no banco disponível. 10 mil reais, digamos assim. Eu tinha na poupança lá, um investimento. Esse é o que eu tinha. Eu tinha aquele meu terreninho de Pirambeira, que valia cerca de 25 mil. E os terrenos ao redor, nessa época que eu procurava, era em torno de 160, 150. O mais barato era 130 mil. Só para você ter uma ideia. E aí, eu com 10 mil, com tudo isso aqui, eu roguei ao Senhor. Eu pedi ao Senhor. Eu não sei o que eu tinha que fazer. Se eu tinha que vender minha casa, se eu tinha que fazer alguma coisa, como é que ia acontecer. Eu pedi com muita fé. Com muita fé. Eu clamei ao Senhor, naquele momento Ele me ouviu. Eu tenho certeza que foi ali que Ele me ouviu, naquela curva, naquele momento. E aí eu voltei para casa, E no domingo, era uma sexta isso, no sábado, no domingo, eu fui para a região de Brusque, procurar novamente terreno, até fui ver uma chácara. E aí nesse dia eu passei na minha irmã, tinha um cunhado dela lá, co-cunhado, e ele me falou daqui dessa região onde eu moro hoje, aqui em Canelinha. Falou, vai lá, meu amigo, lá tem uns terrenos baratos e tal. Ali de repente você consegue. Isso foi logo após que aconteceu aquela cena comigo na curva. E aí, no mesmo dia eu já vim dar uma olhada com a minha esposa, meu filho, já vim dar uma olhada por cima. Já vimos que era melhor mesmo, mas ainda estava cara. Melhor, ainda estava caro, né, os terrenos. E aí na segunda-feira eu peguei minha moto de Camboriú e vim para Canelinha pela BR-101. Passei Itapema, entrada de Porto Belo, Tijucas e vim sentido Nova Trento. Segui na direção de Canelinha. Eu falei com 2 ou 3 pessoas no caminho, que foram me encaminhando, pessoas que eu encontrei na rua, que foram me encaminhando para onde eu estou aqui agora. Nesse exato momento, pessoal, eu estou aqui num lugar, estou morando no sítio. Isso aqui é uma construção que eu mesmo fiz, tá? Eu mesmo construí isso aqui, graças a Deus. Eu construí a minha casa. Primeiro eu comecei com a casinha pequena, de fundo, sem reboco, sem piso. Aquela velha história, a gente começa com o que a gente tem. Mas o mais importante, eu consegui o terreno. Tá, aí eu já estou avançando demais. Aqui eu já estou nesse meu lugar. Mas eu consegui comprar um terreno, pessoal. Que lá a gente falava em 130, 180, 200 e tal. Eu consegui aqui um terreno por 60 mil. Estou revelando para vocês aqui agora, né?
60 mil reais. Um terreno que hoje está valendo quase 500 mil, só o terreno, seco, sem construção, sem nada. Hoje ele vale em torno de 500 mil reais. Eu consegui esse terreno na época que valia 60 mil, com 10 mil que eu tinha na conta. 10 mil reais eu tinha na conta. O terreno valia 60 mil. Só que eu tinha um crédito no banco para pegar. Era um crédito, só falar com o gerente ele liberava. Eu tinha 30 mil reais disponível na minha conta do Itaú. Aí eu primeiro vi o terreno, vi a situação, gostei do terreno e fiz uma proposta para ele, sabendo daquele 30 mil que eu tinha, mais 10 mil, fiz uma proposta que eu dava 40 mil e mais 20 pagamentos, 20 cheques de R$1.000. A proposta para o irmão do dono do terreno, falei para ele falar para o dono, se ele topasse, a gente viria para confirmar e já fechar o negócio. Ele passou para o irmão dele aceitou a proposta, 40 mil reais, né, de entrada, e 20 pagamentos de R$1.000, sem juros, tu vê, foi a proposta que eu fiz, ele aceitou. Eu fui na segunda-feira no banco, o gerente já estava lá, eu falei com ele, né, ele ficou até contente, porque era um sonho que até ele mesmo tinha, de comprar um sítio, ficou todo bobo, né, assim, como eu tinha conseguido isso. Liberou na conta os 30 mil, eu fiz uma transferência para o dono do terreno, de 40 mil reais. Comprei esse terreno aqui, que estou hoje morando, faz 11 anos, e consegui, pessoal, morar. Essa casa que você está vendo aí, nas imagens, ela levou muitos anos para fazer, tá? Ela teve um processo que começou lá atrás. Tudo que eu consegui conquistar ao longo da minha vida começou lá atrás, quando eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, comecei a batalhar, sempre de forma honesta, sempre de forma a não prejudicar ninguém, nunca atrapalhar ninguém, se possível ajudar, fazendo sempre o melhor que eu posso, nunca fazendo coisa pela metade, sempre saindo dos lugares, sendo recomendado e com certas dificuldades até de sair, porque a gente que quando faz a coisa bem feita, se dedica, as pessoas não querem que você saia. Então, não foi simplesmente porque eu vim para cá que eu consegui essa situação. Quando eu vim, vocês viram, eu só tinha 10 mil na conta. Só que eu tinha muita força de vontade, eu tinha Deus acima de tudo. Aquela energia, peça, acredite e receba, eu estava agora recebendo aquilo que eu pedi a Deus, que eu acreditei e que eu busquei. Lembre-se, foram muitas e muitas quilometragens de rua, buscando, andando e perambulando na área do interior, muitos anos desejando, querendo, buscando, lembre, aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, aquele que bate, se lhe abrirá, né? As portas se abrirão. Então é necessário que você busque, que você acredite, tá? Que você seja uma pessoa boa, porque dessa forma você tem paz de espírito, você tem amor na tua família, seus filhos te respeitam, existe um amor entre os filhos, entre marido e mulher, existe um respeito por parte dos irmãos, por parte dos vizinhos, por parte das pessoas. Você sabe disso, meu irmão, você sabe do que eu estou falando, né? Então é isso que eu falo para vocês. Peça, acredite e receba. Esse testemunho que eu estou dando aqui agora, onde eu consegui comprar o meu terreno, o meu sítio, com 40 anos de idade eu tinha quando eu comprei esse terreno aqui. Com 45 anos eu já estava, 45 anos, talvez até menos, eu já estava morando aqui definitivamente. Vim morar para cá e falei assim, eu vou lá, seja o que Deus quiser. Se eu tiver que trabalhar no mato, eu trabalho no mato. Se eu tiver que trabalhar numa serraria, vou trabalhar na serraria. Mas eu sou um profissional, sou um técnico eletrônico, um técnico eletricista. Eu conheço a área de automação industrial, a área de elétrica industrial, elétrica predial, eletrônica. Então, eu vou para a região próxima lá, alguma fábrica, algum lugar eu vou ter. Alguma oportunidade eu vou ter. E se não tiver nenhuma, eu vou trabalhar no mato. Eu queria mudar. E essa coragem de mudar, de fazer a coisa acontecer, de buscar, de não apenas pedir e ficar esperando que caia do céu, certo? Nessa questão de você acreditar e ter uma mudança de vida, eu consegui, pessoal, tá? E Deus me abençoou. Deus me abençoou tanto, não só a mim como a minha família, que hoje nós vivemos aqui. Temos a liberdade financeira. Podemos viver aqui. As pessoas, vizinhos, se assustam. Como que esse cara veio novo para morar aqui, não sai para trabalhar lá e tal, não sabe que eu tenho meu trabalho aqui, né? Esse vídeo que eu faço aqui é um trabalho que eu faço para o Senhor. Como eu falei para vocês, não tem nenhum cunho financeiro. A única coisa que eu quero é fazer uma oferta ao Senhor, que é falar da mensagem dele para todas as pessoas que eu puder. Só isso que eu quero.
É uma oferta que eu estou fazendo ao Senhor. Mas eu tenho o nosso canal da Tel Redes, e esse canal, sim, ele é um canal de trabalho, onde eu comecei também pensando em ajudar os outros. Não pensei em ganhar nada. Ao longo do percurso, a coisa aconteceu. E hoje nós somos remunerados no canal. Graças a Deus. Então Deus nos abençoou de tal forma, meus irmãos, que é incrível. Por isso que eu não vou falar todos os benefícios, tudo que eu consegui, né? Todas as bênçãos que eu recebi de Deus. Mas uma coisa eu digo para vocês. Primeiro, acreditem em Deus. De coração. Entregue-se a Ele. Se transformem, sejam novas pessoas, novas criaturas. Acredite no poder dEle, porque Ele pode todas as coisas. Nós viveremos aqui por pouco tempo. A nossa eternidade está nos céus, junto com Jesus, com os anjos, com os nossos milhares de irmãos que lá estarão. É uma outra vida, meus irmãos, não tem nada a ver com essa vida aqui. Deus prometeu coisa muito melhor. Se para nós aqui tá bom, apesar de passarmos por doença, como eu passei por câncer, sofri bastante, corri muito risco, ainda corro, nós estamos vivendo ainda num corpo corruptível, não estamos imunes às coisas desse mundo, mas com Jesus Cristo, com Deus ao nosso lado, com o Espírito de Deus morando dentro de nós, nada consegue nos deter, meus irmãos. Porque a gente tem a fé, a gente tem a esperança, e nós temos Ele, o Todo-Poderoso, do nosso lado. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem ousa com o poder de Deus? Como é que é a palavra? Quem vai ousar, né? Não sei nem falar isso, pessoal. Quem vai se meter, né, com esse grandioso Deus? Nem o inimigo, tá? O príncipe das potestades desse ar, que tudo pode para essas pessoas desse mundo. Para Deus ele não é nada. Para Deus ele está no controle. Deus só deixa ele fazer até onde ele permitir. Chegará um momento em que esse Senhor das potestades do ar, príncipe do mal, será consumido por Jesus. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Por isso, meus irmãos, vamos ficar cada vez mais forte junto de Jesus. Independente do que aconteça com nossa vida, vamos seguir sempre firmes no caminho do Senhor. Peça, acredite e receba, mas peça bem, não peça mal, não peça para seus próprios deleites, não busque aquilo que você quer a todo custo, passando por cima das pessoas, por cima dos outros, tá? Explorando, não é assim, pessoal. Você pode até conseguir bens materiais, mas a felicidade verdadeira, a verdadeira felicidade, só que só tem quem está em paz consigo, com Jesus, você não vai ter. Não há dinheiro no mundo que compre a salvação. Tá certo, meus irmãos? Espero que essa mensagem tenha te edificado. Em outros momentos, eu vou contar outras bênçãos, outros testemunhos, tá? Porque a minha vida sempre foi bênçãos, tá? O meu casamento foi uma bênção que eu pedi a Deus. A esposa que eu tenho, eu pedi a Ele, de joelhos, e está comigo aqui há 32 anos que somos casados. Passou já, tá? O meu curso técnico em eletrônica, que eu fiz em 94, no Senai de Blumenau, eram 12 vagas, com gente do Paraná, de Santa Catarina, gente espalhada, com pessoas bem instruídas, bem preparadas, pessoas que faziam engenharia elétrica já. E eu, uma humilde pessoa de escola pública, escola infelizmente que não tinha aquela boa qualidade, né, que você sabe como é que é, mas graças ao pedido que eu fiz a Deus, eu tive fé, né, que Ele iria me ajudar, e Ele colocou pessoas que me ajudaram, como meu professor Afrânio, que é meu irmão em Cristo hoje, graças a Deus. Colocou outros professores também que me ajudaram, mas o principal foi ele, na física, na matemática. E eu consegui, pessoal, entrar entre os 12, eu estive lá dentro, fui considerado um dos melhores alunos da instituição, e hoje sou professor de eletrônica pelo Brasil afora aí. Fui professor do próprio Senai, mas eu vou falar outro dia para vocês sobre essa história aí, tá? E outras bênçãos que o Senhor conseguiu a mim aí. Devagarzinho eu falo, eu tenho certeza que você também tem a sua. Se você quiser comentar, fique à vontade, meu irmão. Um abraço, se Deus nosso Senhor permitir, na próxima semana estaremos aqui. E eu peço que Ele os acompanhe, que Ele os abençoe, que Ele os proteja e que Ele esteja te auxiliando, meu irmão. Mas Ele depende de você, tá? Deus não vai fazer nada se você não tiver iniciativa, se você não tomar a iniciativa de ir até Ele, tá? Ele está aqui, está do seu lado. Basta que você estenda a mão. Um abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Se o amanhã lhe trouxer
de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo